Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa foi uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso. E o mundo dos dias de Paulo, bem como o contexto daquela cidade, das pessoas daquela cidade, era um mundo cheio de perversidade. Nós podemos ver Paulo, por exemplo, quando ele diz aos efésios que se converteram, ele diz que eles andavam segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele fala isso no capítulo 2, versículo 2. Era um Espírito que trabalhava de forma que o povo, que as pessoas viviam em um mundo de desobediência, de desrespeito e assim por diante. Ao ponto de, no capítulo 2, versículo 12, Paulo dizer que essas pessoas andavam no mundo sem Deus e sem esperança, por causa exatamente da perversidade que eles haviam, da degradação que eles tinham sido submersos. Aquela sociedade, não muito diferente da nossa, era uma sociedade sem princípios, e que faziam muitas coisas ruins. Não é diferente dos nossos dias. E quando Paulo ele escreve esta carta àquela igreja, ele escreve exatamente para ensinar a igreja a como lidar naquela sociedade que era uma sociedade perversa. Éfeso era uma cidade pagã onde havia um templo de Ártemis, chamada pelos romanos de Diana, deusa Diana, onde eles se prostituíam. O culto a essa deusa era mesclado com prostituição, e era uma cidade depravada dessa forma, onde muitas coisas eram permitidas. Assim também eram nas outras cidades, como por exemplo em Corinto e assim por diante, nas cidades da Grécia, naquela região. Mas haviam igrejas ali naquele meio, e Paulo então escreve para essas igrejas para ensiná-los a como lidar neste mundo, no mundo em que eles estavam inseridos, no contexto em que eles estavam inseridos, porque eles não estariam dentro das quatro paredes, mas eles estariam lá fora no mundo, e eles olhariam todas as coisas, veriam todas as coisas, e eles precisavam saber como que eles se portariam diante de todas essas coisas. Trazendo para os nossos dias, não é muito diferente. Como que nós vamos lidar neste mundo corrupto que nós vemos lá fora? Sendo que nós mesmos somos corruptos e muitas vezes desejamos e até fazemos aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Muitas vezes contrariando o que sabemos, outras vezes por não saber o que precisamos fazer. Então, ao trazer para os nossos dias, Paulo vem nos mostrar como que nós devemos lidar com o mundo hoje, como nós devemos nos portar no mundo hoje. E se eu fosse resumir a intenção de Paulo quando ele escreve essa carta aos Efésios, poderia resumir na seguinte frase: Paulo escreve para ensinar a igreja a ser igreja. Porque muitas vezes nós achamos que quando a pessoa se converte, algo acontece na cabeça dela, tudo se abre e ela não precisa aprender nada, mas ela já tem tudo perfeitinho na cabeça. E não é assim. Nós precisamos aprender algumas coisas. Então Paulo começa a falar da doutrina que ele aprendeu de Jesus, no qual a igreja precisa estar firmada, que é a doutrina dos apóstolos. Ele começa a tratar dessa doutrina no capítulo 1, mostrando que Deus os chamou e que Cristo os redimiu e que o Espírito Santo então sela essa redenção. Nós somos povo de Deus, e agora, outrora nós éramos escravos do mundo, agora nós estamos libertos, e Ele nos chamou para que nós pudéssemos praticar boas obras. E Ele então agradece a Deus pela vida desses crentes, e vai falando da doutrina até chegar no capítulo 5, capítulo 4, final do capítulo 4, quando Ele começa a dar lições práticas para esta igreja. E aqui no capítulo 6, onde nós vamos trabalhar nessa noite,
ele traz lições práticas para a vida familiar, para o relacionamento entre pais e filhos, e é isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. Em uma sociedade perversa, onde nossos filhos têm sido bombardeados com tantas coisas, onde nós mesmos temos sido bombardeados com tantas coisas ruins e erradas, como nós vamos viver, como nós vamos nos relacionar? Porque, meus irmãos, muitos relacionamentos têm sido quebrados entre pais e filhos, e já não tem tido mais diálogo entre pais e filhos. Quando dando aula para adolescentes de 13, 14 anos, às vezes eu falo para eles: conversa com seu pai, ele vai entender isso. E eles riem e dizem: tio, o senhor não sabe como que é lá em casa. Eu estou falando não de pessoas que não são cristãs, mas de adolescentes que têm pais crentes. E então o diálogo muitas vezes é quebrado. Como lidar com isso? Paulo então começa falando e divide a sua exortação de duas maneiras. Primeiro ele fala aos filhos e depois ele fala aos pais. E a primeira exortação de Paulo aos filhos são para aqueles filhos, especialmente para aqueles filhos que ainda estão debaixo dos cuidados dos seus pais, que ainda devem obediência aos seus pais, porque dependem dele para tudo. Ou seja, não deixaram pai e mãe e se uniram a uma mulher e constituíram família, ou foram viver sozinhos no trabalho depois de um tempo que já puderam deixar a sua casa. Para esses filhos, então gostaria que você prestasse bastante atenção, principalmente vocês adolescentes e crianças de 9 anos que estão presentes aqui também. Paulo está dizendo, a primeira coisa que ele diz é obediência. Filhos, obedecei a vossos pais. A desobediência, meus irmãos, tem sido algo corriqueiro em nossos dias, tem sido tratado como algo banal, sem importância. E os nossos filhos então praticam a desobediência normalmente, e os pais muitas vezes aceitam isso como se fosse coisa da idade, vai passar. Então você vê aquela criança desobedecendo, e o pai fala: não tem como fazer nada, é coisa da idade, vai passar. E não é assim. Muitas vezes nós mesmos ensinamos os nossos filhos a serem desobedientes. Quando nós falamos para os nossos filhos: não faça isso, e ele continua fazendo, e nós viramos para o lado, continuamos conversando normalmente e deixamos ele fazer. E nós dizemos: não coma esse pacote de bolacha inteiro. Passados alguns minutos, acabou a bolacha, e nós falamos para ele: mas você, hein? Eu não disse que não era para comer? E nós deixamos por aí. E os filhos vão crescendo e vão aprendendo a desobedecer os pais normalmente, sem nenhum problema. E a nossa sociedade tem adotado isso e tem deixado isso passar. Mas nem sempre foi assim, meus irmãos. A desobediência é algo que nós temos que tratar com rigor. É algo que não pode ser aceitado, não é aceitável no meio do povo de Deus. E quando nós olhamos no Velho Testamento, se você quiser conferir comigo, em Deuteronômio, capítulo 21, por exemplo, versículo 18 a 21, olhe só como que o povo judeu tratava a desobediência. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. A desobediência era tratada com pena de morte, meus irmãos, porque a desobediência é algo que acaba com o povo de Deus. Alguém que é insubordinado, alguém que é desobediente, contumaz, ele traz mal para a sociedade, para a nação e para a igreja. E a desobediência, ela não pode ser tolerada, mas ela tem que ser tratada. E embora nos nossos dias nós deixamos tudo correr solto, as pessoas fazem isso, nós cristãos não podemos. Nós precisamos tratá-lo da desobediência. E o que Paulo está dizendo é para vocês, filhos: obedeçam
aos seus pais. E quando ele diz pais, ele fala de quem eles devem obedecer. Não é somente o pai ou somente a mãe. Porque às vezes as pessoas dizem assim: eu vou fazer isso porque o meu pai deixou. Eu vou fazer isso porque minha mãe deixou. Eu não tenho que obedecer a senhora, eu tenho que obedecer o meu pai. E o meu pai disse isso. E então vira aquele pé de guerra dentro de casa, onde o pai tem uma palavra, a mãe tem outra palavra, e muitas vezes o filho obedece a um, mas não obedece ao outro. Porque às vezes um passa a mão na cabeça e o outro não. Mas aqui a Bíblia está dizendo, Paulo está nos exortando que os filhos devem obedecer aos pais. E quando ele fala pais, ele usa uma palavra que quer dizer aos progenitores. Ou seja, pai e mãe. Por isso, os dois, pai e mãe, têm que ter a mesma linguagem em casa. Eles têm que concordar entre si, para que a palavra deles seja uma palavra só, e que os filhos obedeçam tanto a um quanto ao outro. Porque quando começa a haver discordância entre eles, começa a haver a desavença dentro de casa. E como que os filhos têm que obedecer? Paulo diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, deve ser em Cristo, isto é, por meio dele, de conformidade com ele. O filho deve obedecer os pais por causa do seu próprio relacionamento com Cristo. Afinal de contas, o relacionamento que foi quebrado lá no Éden, ele foi refeito em Cristo Jesus. E o nosso relacionamento de amor com Cristo depende da nossa desobediência, ou da nossa obediência, perdão. É o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Portanto, filhos, se vocês dizem que amam a Cristo, mas desobedecem seus pais, há uma contradição de termos aí. É impossível nós não termos o prazer de obedecer os nossos pais, se nós dizemos que amamos a Cristo. Se nós verdadeiramente amamos a Cristo, nós teremos que buscar esse prazer da obediência aos pais. Não é uma obediência de mau grado, mas com alegria. E isso deve ser buscado todos os dias. Por quê? Simplesmente, olha o que o Paulo diz no final do versículo 1: porque isso é justo. Muitas vezes nós condicionamos a obediência dos nossos filhos. Nós dizemos para ele: se você obedecer, nós vamos viajar nas férias. Mas se você não obedecer, então nós não vamos. E muitas vezes os filhos falam isso: pai, eu obedeço o Senhor se o Senhor me der isso, ou se o Senhor me der aquilo. Já viu isso dentro de casa? Se o Senhor fizer isso por mim, eu vou obedecer. E muitas vezes nós somos coniventes com isso e ensinamos para os nossos filhos algo errado: a obedecer para ganhar alguma coisa, para ter alguma coisa, obedecer por causa de um bem que ele quer, por algo que faz parte do ego dele. Quando Paulo nos diz que os filhos devem obedecer porque isso é justo e só. Por que obedecer os pais? Porque o Senhor diz que isso é justo, isso é agradável a ele. Seria como dizer: eu vou obedecer ainda que eu não ganhe nada, mas simplesmente porque o Senhor diz que eu devo obedecer. Assim vocês, filhos, devem agir. Crianças, adolescentes, jovens, é isso que Paulo diz para nós fazermos. E ele diz mais, não somente a obediência, mas a honra. E aqui tem a ver com todos nós que somos filhos, até mesmo aqueles que já constituíram família e ainda têm seus pais vivos. Porque é possível nós, mesmo que devemos obediência, obedecer e ao mesmo tempo desonrar. Quando nós fazemos aquilo que os nossos pais nos mandam, mas desdenhamos dele com as nossas palavras. Quando Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, ele fala com alguns fariseus que ali estavam, Jesus diz a eles:
capítulo 7, versículo 10, pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. E quando ele diz isso, ele está mencionando o que está registrado em Êxodo 21, 17, Levíticos 20, versículo 9. Tanto a desobediência quanto a desonra aos pais era passivo de morte no povo de Israel. Tanto que isso é grave. E desonrar, então, é você não dar aos pais aquilo que é devido, o louvor, a honra, o prestígio que eles precisam. Jesus então condena os fariseus dizendo, olha, vocês desonram os pais de vocês, porque enquanto vocês deveriam cuidar dos pais de vocês, vocês pegam aquilo que vocês têm e dizem, não, isso eu não posso cuidar dos meus pais, porque isso é da igreja, eu vou ofertar isso a Deus. O que os fariseus faziam, eles tinham as suas contas, os seus bens, mas eles diziam que aquilo era corbã. O que é ser corbã? É ser algo para Deus, que vai ser doado para Ele, é um sacrifício a Deus. Então tudo aquilo que eles tinham, na verdade eles diziam que não era deles, era de Deus. Portanto, eles não podiam acudir os pais, porque aquilo não era para acudir os pais, mas já estava ofertado em sacrifício ao Senhor. Quando eles morressem, aquilo seria doado. Tudo isso como desculpa para não honrar os pais, para não cuidar dos pais. Quantas vezes os filhos falam coisas ruins para os pais, ou falam dos pais para os outros? Quantas vezes os filhos deixam de cumprir suas responsabilidades para os pais? Quantos pais são colocados no asilo? Quantos pais são deixados na enfermidade porque é muito difícil de cuidar deles? Quantos pais passam necessidade e os filhos não estão lá para ajudar? Quantas vezes nós falamos coisas tão duras, nada para ajudar, mas por nosso bel prazer, porque nós queremos alguma coisa? Honrar é respeitar, é valorizar, é compensar, é satisfazer. No pensamento grego, essa palavra honra é o reconhecimento apropriado que um homem desfruta na comunidade, na sociedade. E ele só pode desfrutar dessa honra quando outros dão a ele. Portanto, os nossos pais só serão honrados na sociedade como devem, quando nós, filhos, fizermos isso. É assim que nós devemos agir. O fato de nossos pais muitas vezes não fazerem aquilo que agradam a gente, não nos dá o direito de tratá-lo com desonra. Quando os nossos pais não dão para nós aquilo que nós desejamos, ou muitas vezes agem com injustiça contra nós, mesmo assim nós não podemos tratá-lo com desonra. Eu vi um videozinho na internet esses dias de um pai sentado no jardim com seu filho, um pai já idoso, talvez já com problema de saúde, e sentou alguns pardais e ele perguntou, o que é aquilo? E o filho respondeu, são pardais. Voou outro para cá e disse, o que é aquilo? Pai, eu já disse que são pardais. Ele perguntou a terceira vez, o que é aquilo? E o filho então irritado disse, eu já disse que são pardais. Qual que é o problema? O pai então saiu, entrou na casa, logo ele volta com um livretinho fininho, talvez fosse o seu diário, imagino que fosse o seu diário. Ele entrega para o filho, põe o dedo e diz, lê em voz alta. Então o filho começa a ler, hoje, meu filho mais novo, que completou 3 anos, estava comigo no jardim, e logo sentou um pardal, e ele perguntou, o que é aquilo? 21 vezes. E eu respondi para ele, 21 vezes. Toda vez que ele perguntava o que é aquilo, eu dizia, é um pardal. E eu abraçava a cada vez que ele perguntava, agradecendo a Deus pelo meu garotinho mais novo que ali estava. Então aquele filho entendeu que muitas vezes os pais têm paciência com os filhos,
que os pais cuidam dos filhos, mas nós não temos muita paciência. Nós não cuidamos, nós não honramos. E Paulo diz: honrem os seus filhos, os seus pais. Por quê? Porque é o primeiro mandamento como promessa. Se vocês amarem seus pais, honrarem os seus pais, obedecerem os seus pais, o que Paulo está dizendo aqui é que vocês terão vida longa. E Paulo não está dizendo só uma vida longa, porque tem muitos que vivem 100 anos, mas tem uma vida frustrante. Mas ele está dizendo que vocês irão viver para que te vá bem e seja de longa vida. Uma vida cheia de graça diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É claro que a honra aos pais não é o único fator que determina a extensão da vida de uma pessoa, mas é um fator muito importante. Além disso, não é de simples longevidade que Paulo está tratando, é de uma vida boa, para que te vá bem. Obediência e honra é o que Deus espera de cada um de vocês, filhos. Talvez vocês possam estar agora falando, agora fala para os pais. E nós, pais, como deveremos agir com os nossos filhos? Paulo também vai tratar disso. Versículo 4, ele diz o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer como pais. A quem Paulo está falando? Eu gostaria de diferenciar isso daqui para vocês, meus irmãos. Quando Paulo fala da obediência dos filhos e da honra dos filhos aos pais, Paulo usa uma palavra que quer dizer progenitores. O termo grego que diz progenitores. Quando Paulo passa a falar do dever dos pais para com os filhos, ele usa uma outra palavra que quer dizer a figura masculina, pater, palavra pater, pai. Portanto, eu acredito que Paulo está falando para nós homens, algo que muitas vezes nós temos fugido, ou temos nos eximido da responsabilidade, que é de educar os nossos filhos. Eu acredito que Paulo faz isso, mostrando exatamente isso para nós, porque geralmente essas palavras são usadas assim em toda a Escritura. Quando ela trata de gonel, que é o que é dito, o termo grego usado para pais no sentido de progenitores, sempre diz progenitores. Raramente ela foi usada para a figura masculina. Mas todas as vezes que a palavra é usada, a palavra pater é usada, trata da figura masculina. Portanto, eu acredito que Paulo está dizendo isso para nós. E ele faz a mesma coisa em Colossenses capítulo 3, versículo 20, ele faz a mesma divisão. Isso não quer dizer que as mulheres não tenham responsabilidade na educação dos filhos, não. Mas as mulheres, elas são, delas não é cobrada essa responsabilidade como cabeça da casa, como cabeça do lar, pois o cabeça é o homem, ele tem que assumir as suas responsabilidades. A mulher é uma auxiliadora idônea, capaz, e ela vai auxiliar o marido nessa função. Mas o que nós temos visto hoje é que muitos pais saem para trabalhar e deixam a educação por conta da mãe. E muitas vezes, na sociedade moderna que nós temos, a mãe também trabalha. E aí a mãe tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e nós fugimos da nossa responsabilidade. Portanto, Paulo está dizendo: pais, e vós, pais, homem, assuma a sua responsabilidade. E ele está dizendo: a primeira coisa que nós não devemos fazer é irritar, causar ira nos nossos filhos. Agora, um problema nosso é que sempre quando nós tratamos da ira, nós pensamos que ela é pecado. Irar é pecado. Mas se o nosso filho está irado, ele está pecando então. Mas nós vemos que muitas vezes é possível nós irarmos e não pecar. Olha, em Efésios mesmo, capítulo 4, volte um pouquinho, capítulo 4, versículo 26, Paulo está dizendo: irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode irar, mas não permita que a sua ira se transforme em um pecado. Portanto, a ira em si não é algo ruim, meus irmãos. Enfurecer, tornar zangado, é fazer a pessoa se irar.
e dá a ideia de fazer alguém se aborrecer por causa de alguma atitude errada. A ira de que Paulo está falando aqui é dessa ira. Quando nós fazemos os nossos filhos ficarem com raiva, ou não com raiva, mas irados por causa de uma atitude errada nossa. E é esse tipo de sentimento que encontramos em Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O grupo de palavras relacionadas com a ira, quando é dirigida a Deus, serve para ilustrar o caráter dele. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que Deus, ele se ira com toda a impiedade dos homens. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, um pouquinho à frente. Capítulo 3, versículo 6. Paulo está dizendo: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas são essas? Olha o versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Portanto, se nós causamos ira nos nossos filhos porque nós somos avarentos demais, é errado. Quando nós temos paixões desenfreadas por coisas ruins e os nossos filhos veem isso, nós causamos ira nele, e isso é errado. Quando nós brigamos com a nossa esposa, ou a esposa briga com os maridos na frente dos filhos e traz a desarmonia dentro de casa, está errado. Por muitas coisas nós podemos fazer os nossos filhos irar. Falta de harmonia conjugal, como eu já disse, por favoritismo. Lembra da história de Isaac? Ele favoreceu a Esaú mais do que a Jacó, e Rebeca fazia o quê? Preferia Jacó mais do que Esaú. O que trouxe para dentro de casa? Briga. E você acha que Jacó aprendeu a fazer o quê? A preferir. Porque ele fez a mesma coisa com José. Era o filho querido e tratava-o de diferente forma do que todos os outros. Nada disso justifica o que os irmãos fizeram com José, mas trouxe ira e trouxe discórdia dentro da casa. Muitas vezes nós trazemos ira para os nossos filhos por conta da negligência. No conflito entre Davi e o seu filho Absalão, quando nós ouvimos a história de Davi e Absalão, nós sempre dizemos: como que Absalão, o filho, pôde fazer o que fez com o pai? Mas nós nos esquecemos do tanto que Davi foi negligente com o seu filho Absalão. Quando todo mundo sabia que haveria um assassinato, que ele assassinaria o seu irmão, todo Israel sabia disso, mas Davi não fez nada. Ele foi lá e matou. Quando ele matou e fugiu, Davi nem sequer foi buscar o seu filho. Mas quando o seu filho se apresentou diante dele, Davi não fez nada, a não ser dizer que ele poderia ficar longe e ele não queria ver a face dele. O rejeitou, o deixou de lado. Quantas vezes nós negligenciamos, nós pais, tratar problemas dos nossos filhos? E nós podemos causar ira neles por indiferença, por excesso de proteção e por tantas outras coisas. Meus irmãos, muitas vezes o jeito que nós usamos da nossa autoridade traz ira para os nossos filhos. Você é o dono da casa, é você quem manda na televisão, mas por que chegar em casa, pegar o controle e mudar de canal sem falar com ele? Você é o dono da casa, ele deve te obedecer, mas por que você não trata com educação e pede para ele fazer as coisas da maneira correta? Nós ensinamos os nossos filhos a não mentir, mas às vezes falamos para eles: vai lá e atende o telefone, se for para mim, diz que eu não estou. Então nós causamos ira. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. É esse tipo de coisa que nós não podemos fazer. Ao contrário disso, Paulo está dizendo que nós devemos criar os nossos filhos. Mas cria-os. A palavra criar, em sua forma original, significa alimentar, nutrir. Hoje nós podemos
olhar para as pessoas que criam os outros ou criam a criação, ele é um criador. Mas na verdade não é ele que alimenta, não é ele que nutre, mas ele tem os seus empregados que fazem isso. Mas a palavra no seu contexto original é aquele que o que faz, é aquele que alimenta. Paulo usa essa palavra no versículo 29 do capítulo 5. Olha o que ele diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela. Aí a mesma palavra, criar, cria, cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Então, nós pais devemos alimentar, cuidar dos nossos filhos desta forma. Quando os pais deixam de fazer isso, eles contribuem para que o sentimento de ira esteja presente na vida dos seus filhos. É importante entender, sobretudo, que a forma de alimentar, meus irmãos, também não é do jeito que nós queremos, não é pelo nosso imaginar, mas Paulo nos mostra que é com equilíbrio que nós devemos fazer isso. Olha o que ele diz, no meio do versículo: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os no quê? Na disciplina e na admoestação. Aqui entra uma coisa que nós falhamos muitas vezes, porque disciplina diz respeito à advertência ou correção não verbal. Se fôssemos usar uma palavra, vara. É isso que Paulo está dizendo. Está relacionada a castigo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, ele fala sobre isso. A palavra aqui é a mesma usada em Hebreus 12, texto da pastoral, da devocional da família que está no seu boletim, quando fala que Deus nos disciplina, porque se Ele nos deixasse sem disciplina, nós não éramos filhos, mas bastardo. O pai que não disciplina o filho, ele está criando um bastardo e não um filho, está tratando como bastardo e não filho, porque o filho precisa de disciplina e nós não podemos fugir disso. E Deus, Ele, como exemplo de pai, Ele nos disciplina para aproveitamento, para nos aperfeiçoar. E é assim que nós devemos agir com os nossos filhos. A Bíblia é clara no que diz respeito à necessidade da correção não verbal, ou uso da vara. Acompanhe comigo Provérbios, alguns textos da Escritura. Provérbios capítulo 22. Versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Meus irmãos, a estultícia está ligada ao coração da criança. Imagina a cena de uma criança de 2 anos e meio, dando birra no supermercado, porque ela quer que você compre um chiclete para ela e você diz que não vai comprar. Tenta conversar com ela. Tenta explicar: meu filho, não dá, papai não pode comprar. E você, meu filho, e quanto mais você tenta falar, mais ela fala alto. Leva ela no banheiro. Usa o sistema que Paulo está dizendo, e que aqui está dizendo. A estultícia está ligada ao coração da criança. Usa o que a Bíblia diz. Não dá um pio. Permita-me usar alguns exemplos, porque são coisas que eu aplico para tentar aprender daquilo colocar em prática aquilo que eu tento aprender da Escritura. Meus irmãos, a Sofia até que fica aqui um pouquinho quieta no culto, mas para isso foi preciso eu levar ela naquele vestiário do coral muitas vezes. Ela deu 2 birras que eu me lembro na vida, mas eu confio que a Escritura diz o que é certo, e quando a gente aplica isso, a coisa resolve. Tem coisas que só a vara tira, e se você fizer isso cedo, quando tiver maior, ele vai aprender.